Bom dia, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Vou dar início à nossa... Bom dia, Lília. Bom dia, Giltana Jara tá aí, Patrícia, Lucas, Priscila, Mário. Vamos dar início à nossa trilha de procedimentos especiais no processo do trabalho. Eu enviei um material para vocês, alunos de Duque de Caxias, está na equipe do EP2, que é um materialzinho sobre as duas ações especiais que nós iremos comentar hoje, e tem a estrutura, tá, da peça processual. Essa trilha, você precisará somente fazer um resumo com a estrutura da peça, tá bom? Não passei nenhum caso hipotético, tendo em vista que eu preciso que você conheça a estrutura, tá? Às vezes a gente passa um caso, como na última trilha que tivemos de execução, e aí você elabora a petição inicial. Essa trilha é um resumo sobre procedimentos especiais no processo do trabalho, bem como a estrutura da peça homologação extrajudicial e inquérito judicial para apuração de falta grave. Então, estou iniciando a trilha já especificando como será a tarefa. Essa tarefa pode ser feita tanto na folha da OAB, aquela folhinha pautada, meus alunos do EP2 de Duque de Caxias, eu aconselho que se realize que se elabore nessa folha, e os alunos das outras unidades de acordo com a orientação do seu coordenador. Perfeito? Seja bem-vindo, Luiz. Vamos lá, gente. O processo do trabalho, ele se divide em procedimentos. Todo advogado precisa saber sobre os procedimentos no processo do trabalho, assim como no processo civil, para que você possa propor a ação dentro do procedimento correto. Nós temos o procedimento comum e o procedimento especial. Procedimento comum, rito sumário, rito sumaríssimo e rito ordinário. Procedimento comum se divide em procedimento sumário, procedimento sumaríssimo e procedimento ordinário. O procedimento comum ele está ligado ao valor da causa. O sumário, até 2 salários mínimos. O sumaríssimo, até 40 salários mínimos. E o ordinário, acima de 40 salários mínimos. Então, se o Mário for propor uma ação perante a Justiça do Trabalho, cujo valor da causa não exceda até 40 salários mínimos, ele irá propor perante o rito sumaríssimo. O rito sumaríssimo se encontra no artigo 852-A até o artigo 852-I. E para quem vai prestar exame de ordem, para quem vai realizar a segunda fase na área trabalhista, para quem vai atuar na área trabalhista, é muito importante que você conheça os procedimentos da Justiça do Trabalho, porque na prática você vai ter que endereçar a sua peça ao judiciário e elaborar essa peça de acordo com o procedimento, sob pena até de extinção do processo sem resolução do mérito. O procedimento sumaríssimo, ele tem tipificação do 852-A até o 852-I, como eu já havia falado, e ele tem algumas peculiaridades que o ordinário não tem. Por exemplo, não cabe emenda à petição inicial. Então, se você tiver qualquer emenda a realizar na petição inicial, você não vai conseguir. Lógico que na prática já aconteceu de eu visualizar uma solicitação requerendo uma emenda à petição inicial, uma coisa simples que não iria alterar o pedido, não iria mudar o proveito econômico caso o autor fosse vencer, e o juiz olhou para mim como advogada do réu e falou: doutora, você autoriza a gente fazer essa retificação na petição? Não terá prejuízo para o seu cliente. E aí eu visualizei que não tinha prejuízo, era só realmente uma retificação de nome, erro material, e eu autorizei e o juiz retificou. Quando eu digo que não cabe emenda à petição inicial, é que você não pode alterar o pedido, não pode alterar a causa de pedir, sob pena de prejuízo à outra parte. Isso cai muito nas provas de concurso, principalmente agora, né, que teremos possivelmente aí o concurso do TRT daqui a pouco aqui no Rio de Janeiro, como estamos tendo vários concursos aí já previstos para vários TRTs a nível Brasil. É importante para quem tem o intuito aí de entrar dentro do rol de servidores públicos
que prestam serviço para a União, o TRT é um dos concursos aí mais concorridos. Cai muito rito sumaríssimo, e uma das questões está ligada ao que a gente acabou de falar, que pode emendar a petição inicial. Não, não pode emendar a petição inicial. Não é permitida alteração da petição inicial no rito sumaríssimo, a não ser que o juiz entenda necessário, tá? Como eu acabei de falar, na prática processual, se você solicitar e ele entender que é necessário, que não vai alterar a causa de pedir de uma forma que venha condenar o réu num valor superior, ele pode autorizar. No rito sumaríssimo, não cabe ações contra a administração pública direta, autárquica e fundacional, incumbindo o autor observar quem está no polo passivo da ação. Então, como advogados, que vocês serão, ao ingressar com uma ação trabalhista até 40 salários mínimos, não poderá figurar no polo passivo de uma ação perante o rito sumaríssimo a administração pública direta, União, Estado, Distrito Federal, município, autarquias e fundações. Isso está no artigo 852-A, parágrafo único. Catiane, eu quero ingressar com uma ação contra uma terceirizada, só que a tomadora de serviço é a União. Você não pode pelo sumaríssimo, obrigatoriamente vai ser pelo ordinário, porque não pode configurar a União no polo passivo de um rito sumaríssimo. Então, são essas situações peculiares que a gente sabe que o examinador gosta muito e que, na prática profissional, infelizmente, muitos advogados erram na hora de preparar a sua petição. Outra situação do rito sumaríssimo que é muito interessante é que incumbe ao autor a correta indicação do endereço do réu. Não cabe citação por edital no rito sumaríssimo. Vale a pena você dar uma lidinha do 852-A até o 852-I. E o rito sumaríssimo, assim como o rito sumário e o rito ordinário, são ritos ligados ao procedimento comum, ligado ao valor da causa. Só toquei um pouco no sumaríssimo, porque muitos alunos acham que todas as ações até 40 salários mínimos irão percorrer o rito sumaríssimo. Não, depende. Se existir incompatibilidade com o rito sumaríssimo, obrigatoriamente seguirá o rito ordinário. Agora vamos entrar no nosso tema de hoje, que são os procedimentos especiais do processo do trabalho. Os procedimentos especiais, meus amores, não está ligado à matéria, ao valor da causa, perdão, troquei. Não está ligado ao valor da causa, está ligado à matéria. Não interessa o valor da causa. Por exemplo, consignação e pagamento, ela segue um procedimento especial. Mandado de segurança, segue um procedimento especial. Ação rescisória, segue um procedimento especial. Habeas data, segue um procedimento especial. São ações ligadas a um rito próprio. A lei do mandado de segurança, a lei 12.016, é a lei do mandado de segurança. Então, eu tenho uma lei própria tratando sobre o assunto. Mandado de segurança cabe na Justiça do Trabalho? Cabe. Quando que a gente usa o mandado de segurança? Na violação de direito líquido e certo. E na Justiça do Trabalho, a gente ingressa muito com mandado de segurança contra a decisão do juiz da vara, por exemplo, que nega um pedido interlocutório. E aí ele profere uma decisão interlocutória, que é uma decisão incidente no curso do processo, que é irrecorrível de imediato, e a gente precisa, às vezes, entrar com mandado de segurança na inexistência de recurso próprio para atacar a decisão. Então, mandado de segurança é uma ação que segue um procedimento especial que é regido pela Lei 12.016, que é a lei do mandado de segurança. Um exemplo muito comum na prática. Mário ingressou na justiça pedindo o restabelecimento do plano de saúde, tendo em vista que se encontra incapacitado de exercer suas atividades laborativas. A própria norma coletiva diz que ele tem direito ao plano de saúde no auxílio-doença e a empresa vai lá e cancela a assistência através do plano de saúde e ele fica sem assistência médica. Ele vai ingressar na Justiça do Trabalho, o plano não tem nada a ver com isso, porque foi a empresa que solicitou o cancelamento. E aí ele vai pedir uma tutela provisória de urgência, solicitando o restabelecimento com base
no artigo 300 e seguintes do CPC, e o juiz vai e indefere a tutela provisória de urgência. Tem recurso próprio para atacar essa decisão de imediato? Não. Na Justiça do Trabalho, as decisões interlocutórias, pelo artigo 893, parágrafo 1º, elas são irrecorríveis de imediato, precisamos consignar o nosso protesto, aguardar até a sentença e entrar com recurso da sentença, que é o recurso ordinário, com base no artigo 895, inciso 1º. Só que olha o caso que eu estou te dando. Ele está incapaz de exercer suas atividades. Ele está afastado, precisando de tratamento. É uma situação urgente. E a norma coletiva estipula que o direito dele é a manutenção do plano de saúde. Nós temos o juiz do trabalho, dentro da autoridade, negando um direito líquido e certo do nosso cliente. Vamos esperar até a sentença para entrar com recurso ordinário ou vamos entrar com mandado de segurança diante da inexistência de recurso próprio para atacar a decisão? Vamos entrar com mandado de segurança diante da inexistência de recurso próprio para atacar a decisão, diante da violação do direito líquido e certo, e a autoridade que praticou o ato é o juiz da vara. Esse mandado de segurança será endereçado para o TRT. Você sempre vai analisar quem foi o órgão que proferiu a violação ao direito líquido e certo. Se o órgão que proferiu a violação ao direito líquido e certo é um órgão externo à Justiça do Trabalho, por exemplo, o Ministério do Trabalho e Emprego, ele é externo, ele não faz parte do Poder Judiciário. Se é externo ao Poder Judiciário, o mandado de segurança vai para a vara. Então, o Luiz Rodrigo foi lá no Ministério do Trabalho exigindo alguma situação sobre a carteira de trabalho dele, o Ministério do Trabalho pega e não devolve, né? E aí diz que não vai devolver a carteira. Ele vai entrar com mandado de segurança na vara do trabalho sobre a violação do direito líquido certo dele, que foi ali violado pelo Ministério do Trabalho, que é externo ao Poder Judiciário. Na situação do Mário, quem violou o direito líquido e certo foi o juiz da vara. O mandado de segurança vai para o TRT. Se quem violou o direito líquido e certo foi o TRT, mandado de segurança para o TST. Tá? Então, mandado de segurança é uma medida judicial que segue o procedimento especial e da Lei 12.016. Mas o foco da nossa trilha, eu escolhi 2 ações de rito especial. Uma que foi instituída com a reforma, que eu tenho certeza que quem está assistindo a trilha pode trabalhar com ela, não vai deixar de ganhar seus honorários. A gente precisa aprender a pegar as boas oportunidades da vida, né? Acho que um bom profissional, ele faz a diferença quando ele sabe trabalhar. E, infelizmente, a gente às vezes visualiza que muitos não sabem. E aí, com isso, deixa de ter mais agilidade na sua prática profissional e até mesmo de auxiliar mais corretamente os seus clientes. Existe um artigo que foi instituído com a reforma trabalhista, inclusive ele está sendo muito cobrado na primeira fase de exame da ordem para quem vai prestar, que é o 855B de bola. Ele foi incluído com a reforma, com a Lei 13.467. Ele não era um artigo que existia antes da Lei 13.467 de 2017. E antigamente nós não tínhamos um artigo tratando sobre um acordo devidamente regulamentado pelo legislador. Se o William chegasse para mim antigamente e falasse assim, Catiane, eu quero sair da empresa, só que eu não quero pedir demissão. Todo mundo conhece uma história dessa. E o empregador não está querendo me mandar embora. Como é que eu posso fazer um acordo com a empresa para que eu não saia perdendo os meus direitos? É uma pergunta que todo mundo já ouviu e que vai ouvir, com certeza. E aí eu dizia para o William, nós não temos um artigo, nós não temos um direito regulamentando essa situação dentro da nossa legislação. O direito é o que eu posso exigir. Se a norma abstrata prevista em lei não regulamenta, se nós não temos interpretações aceitas pelo Poder Judiciário como uma forma de regulamentar esse direito, mediante súmula, mediante jurisprudências vinculantes, né? Eu não tenho como dizer que é direito. Direito é o que eu posso exigir. William, nós não temos um direito respaldado tratando sobre esse tipo de acordo, mas na prática, era essa a minha orientação. Você chega para o empregador,
diz para ele que você está querendo sair, só que você não quer pedir demissão, e em respeito ao profissional que ele sempre foi um profissional que cumpriu com as suas obrigações, nunca faltou com a empresa, se ele poderia fazer um acordo com você. Ele te manda embora, e aí, mandando você embora, você vai receber férias, 13º, aviso prévio, fundo de garantia vai ser liberado, ele vai depositar uma multa, 40% para você e 10% para a Caixa. E aí, o que você faz? Você devolve a multa para ele. Porque, gente, o que sai do bolso do empregador quando ele te manda embora? A multa dos 40% e o aviso prévio se for indenizado. Porque férias você já iria receber pedindo demissão. Aviso prévio, se você trabalhar, ele vai receber o serviço, ele vai te pagar pelo serviço. Só se for indenizado que ele vai te pagar por fora, sem você trabalhar. 13º, independentemente de você pedir demissão ou não, você vai receber. 13º é um direito de quem pede demissão também. Se chegar ao final do ano, você também vai receber. Então, o que sai do bolso do Mário se ele mandar um funcionário dele embora? A multa dos 40% e 10% que ele vai dar para a Caixa. Porque se o William no aviso trabalhar, o Mário vai ter a prestação de serviço, vai estar pagando pela prestação de serviço. Então, era um acordo que a gente orientava o cliente. Ó, você quer tentar um acordo com ele? Ele não é obrigado, o Mário não é obrigado, mas você tem que usar o que você tem, né, na mão, que é você ter sido um bom profissional. Por isso a importância das pessoas serem um bom profissional. Porque quando vai pedir algo para o empregador leva em consideração. E era assim, era algo muito informal. Nós não tínhamos, né, nada na norma abstrata. E eu iria lá para o Mário e o Mário falava, realmente você foi um bom funcionário, eu vou simplesmente te mandar embora e você me devolve a multa. Mas é uma relação de confiança, hein, William? Se você não me devolver essa multa... E aí, sabe o que acontecia? O William pegava a multa que caía na conta do FGTS dele e não devolvia para o Mário. Já vi vários empregadores me procurar. Porque eu fiz um acordo e o abençoado do empregado não quer me devolver. Sabe qual é a minha resposta? Era a minha resposta? Ninguém mandou você fazer o acordo. Ele simplesmente não é respaldado pela lei. Você não mandou ele embora? Alguém disse para ele que ele não era obrigado a te devolver a multa dos 40%. Ou seja, o esperto, né, acabou agindo de má fé. Eu sou uma pessoa que eu prezo muito a verdade, a palavra, mas infelizmente essa pessoa não teve palavra. Uma vez um empregado me procurou e falou sobre isso e disse assim, eu sou obrigado a devolver os 40% para ele? Eu falei assim, olha, por uma questão de ser um bom ser humano, né, de ter palavra, que eu acho que uma pessoa com palavra é algo que é uma virtude, eu devolveria. Mas eu não sei se você se enquadra nessas características. E eu sou obrigada a falar a verdade, porque você está me pagando por uma consultoria. Você não é obrigado a devolver. Mas aí, se você vai deitar a cabeça no seu travesseiro com a consciência limpa, já é outra coisa, né? E aí, gente, é isso que vocês têm. Isso também faz muito parte da nossa prática profissional. Gente, infelizmente, você pode ser o melhor advogado, o melhor jurista, mas você vai lidar com seres humanos que muitas das vezes não terão, né, essa índole a qual a gente geralmente espera de um ser humano. E muitos empregadores sofriam muito com isso, porque queria ajudar o empregado e o cara não devolvia a multa dos 40%. Aí, o que a reforma fez? A reforma pensou muito no lado da empresa, a gente sabe disso, tanto em direito do trabalho quanto em processo do trabalho. Mas eu vejo esse artigo como algo bom, até para a gente, nós advogados. Para quem sabe trabalhar, consegue usar ele de uma forma bem legal. O William chega no meu escritório e diz assim, Catiane, quero sair da empresa, não quero pedir demissão, e o Mário não quer me mandar embora. O Mário é assim, não quer mandar embora. E aí eu chego pro William e falo assim, William, você tem uma boa relação com ele? Sempre foi um bom profissional? Ele, sim. Por que a gente não tenta um acordo com ele? Não, mas acordo assim de boca eu não quero não, porque vai que ele não me pague. Não, William, você não entendeu. Nós temos hoje um artigo, que é o 855B, ele traz para a gente a possibilidade de realizar numa petição conjunta, onde cada um
estará com seu advogado, você estará comigo, Mário terá que procurar um advogado, provavelmente tem um advogado na empresa, e aí a gente vai simplesmente sentar, colocar as cláusulas do acordo, a forma de pagamento, parcelado, qual vai ser o dia do mês que você vai receber, na conta de quem, que lógico que vai ser na minha conta. Por que que você bota na sua conta? Porque o advogado pode mencionar a conta dele para recebimento. E aí você vai, quando cair na sua conta, tira os seus honorários e repassa para o William a diferença, que é dele. Gente, para pensar o quanto isso é positivo. Eu pego meu telefone, ligo para o Mário, falo: oi, tudo bem? Bom dia, eu sou a fulana, advogada do seu empregado William. Estou entrando em contato, porque o mesmo, você já deve ter percebido, não está mais satisfeito na empresa, porém está cumprindo com todas as suas obrigações. O mesmo precisa estudar, precisa agora se qualificar mais profissionalmente, e pensando nisso, ele gostaria de fazer uma proposta de acordo para você. Você também não está mais satisfeito com ele, e aí explico todas as vantagens. Se você tiver interesse, pede para o seu advogado entrar em contato comigo. Ou então o próprio William senta com o Mário e conversa, o advogado do Mário entra em contato comigo. Eu não posso advogar para os dois. Não é uma situação que pode ter advogado comum. O artigo você tem no material, já já eu vou compartilhar com vocês, para a gente poder ver que está lá. O artigo diz que cada um tem que estar com seu advogado. Cuidado com a fraude. Cuidado com a fraude. Porque o que acontece? Nós temos pessoas espertas, né? Que a gente sabe que o esperto, ele acha que só ele é esperto, que pegam um amigo advogado e bota ali como se fosse advogado do Mário, mas na verdade não é. Tá todo mundo ajudando o William. Isso não é o acordo do 855B. Isso é um acordo fraudulento, que, se observado pelo magistrado, lógico que não será homologado e ainda os advogados serão representados na Ordem dos Advogados do Brasil, tá? E entenderam que a petição tem que ser conjunta, os dois vão assinar, o William vai assinar, a Mário vai assinar, eu vou assinar como advogada do William e o advogado do Mário vai assinar. Ah, então eu boto no final da peça o nome dos dois e os advogados, isso aí. Hoje, com o sistema eletrônico, a gente nem pede para o cliente assinar a peça, só a gente assina. Mas nessa situação do acordo, o cliente tem que assinar. E outra coisa, manda dar uma rúbrica em cada folha, tá? Quando vocês fizerem acordo, gente, seja o acordo que for, mande, por favor, as pessoas que estão preenchendo aquele acordo, dar uma rúbrica nas folhas. Divórcio consensual, alimento, seja qual for o ato que vocês estão ali realizando de uma forma consensual. Porque depois a pessoa pode dizer assim, não, mas eu não concordei com isso. Eu não disse que seria dessa forma. E a gente sabe que o acordo é irrecorrível, né? Então, para que a pessoa tome ciência que é irrecorrível, você fala, ó, assina aqui, porque a partir do momento que você está dando uma rubrica aqui, você está tomando ciência de tudo que está aqui. Se o juiz homologar, é irrecorrível, salvo por ação rescisória. Então, o acordo devidamente homologado pelo Poder Judiciário, ele é irrecorrível, salvo por ação rescisória, que não é fácil. A gente sabe que a ação rescisória, ela simplesmente tem suas causas ali, né? Suas causas justificadoras, e só poderemos tentar uma nulidade de um acordo quando tiver dentro das situações que exijam ação rescisória a partir do trânsito em julgado. Ela é proposta no prazo de 2 anos a contar do trânsito em julgado. Situações como, por exemplo, o juiz agiu com prevaricação, juízo totalmente competente, situações que existe grau de parentesco do próprio magistrado com as partes. Então, para ensejar uma ação rescisória não é tão fácil. Voltando aqui à situação dessa petição, essa petição ela é muito simples, nós vamos endereçar para o último local da prestação de serviço, mesma regra do artigo 651, só que a qualificação ela é diferente. A gente não qualifica primeiro o reclamante,
Aí bota lá, fulano de tal, já devidamente qualificado. Já devidamente não, perdão, petição inicial. William, Bonner, brasileiro, bota lá todos os dados dele, aí bota para o seu advogado, abaixo-assinado, com o escritório situado, a rua, número, CEP, bairro e cidade, endereço que indica para os fins de intimações e notificações, vem perante Vossa Excelência, de acordo com o artigo 840 da CLT, combinado com o 319 do CPC, propor a presente ação trabalhista, não é assim? Em face do Mário, aí qualifica o réu. Na situação dessa petição, não tem autor e réu, são requerentes. Toda ação consensual, todo pedido consensual são requerentes e não autor e réu. Então, como é que fica, Catiane, na qualificação? É a única diferença para a petição inicial é essa e um pouquinho do que eu vou te falar depois. Na qualificação vai vir a qualificação do William, aí vai botar o advogado do William por seu advogado com o escritório e aí vai vir Mário. Mário vai qualificar Mário por seu advogado. Vem perante Vossa Excelência. Então, em vez da gente dividir, a gente faz um textão só. Bota primeiro o empregado e depois vem o empregador. E ambos estão requerendo a homologação do acordo extrajudicial. O nome da nossa petição é homologação do acordo extrajudicial nos seguintes termos. E aí a gente bota os termos do acordo. E o pedido é que o pedido, no caso de Vossa Excelência entender que todas as cláusulas do acordo estejam devidamente realizadas em respeito aos princípios, que venha homologar o acordo no prazo de 15 dias, se tornando ali uma decisão que vai transitar em julgado irrecorrível. Catiane, se as partes tiverem a gratuidade de justiça, vai mencionar. Eu vou te falar uma coisa, acordo é tão legal que o juiz isenta até o próprio réu o próprio réu não, perdão, que ele não é réu. A própria empresa de custas. E eu, quando eu falo com a empresa para a gente fazer essa homologação extrajudicial, é uma das situações que eu uso para convencer o empregador. Eu falo, olha só, as verbas do IDA em controvérsia. Ele tem carteira assinada. Ele tem simplesmente direito às férias, 13º, aviso prévio, saldo de salário, que são os últimos dias trabalhados antes da comunicação da dispensa. O fundo de garantia é dele. Ele pode até não sacar se ele pedir demissão. Mas se tiver errado, o senhor vai ter que regularizar. O que sai do seu bolso é a multa dos 40%. Não é melhor, senhor, a gente fazer um acordo? A gente, de repente, parcela essa multa dos 40%, a gente simplesmente diminui um pouquinho, faz tudo mediante acordo, o senhor paga em 5 parcelas ao invés de pagar à vista, e a gente coloca na petição que o juiz isente o senhor de custas. Por quê? As custas, elas são pagas pela parte que perde, pela parte que perdeu, pelo vencido na Justiça do Trabalho, desde que ele não seja portador da justiça gratuita. E no acordo, geralmente não tem vencido. Não tem vencido nem vencedor. Ambos chegaram num consenso. E aí a gente consegue trazer argumentos que o Mário para pensar, pô, pior que é mesmo, se ele me botar na justiça futuramente, eu vou às vezes pagar com juros, correção monetária, vou ter ali uma ação que pode ensejar recurso, que eu vou ter que pagar depósito recursal, vou ter que pagar custas no processo de conhecimento, vou ter que pagar custas no processo recursal, e às vezes é melhor eu me livrar disso pagando parcelado da forma qual eu posso pagar. Catiane, quando que eu percebo que eu posso chegar e tentar esse acordo, essa homologação extrajudicial? Quando o empregado chega para mim e fala assim, pô, meu empregador sempre pagou direitinho, mas agora ele está passando uma situação financeira meio complicada. Então, na conversa com a gente pensa nesse acordo, não é o cliente que pensa. Quantas vezes o cliente chega e fala assim, a empresa até que era boa, só que de um tempo para cá ela não está cumprindo porque ela está passando maior dificuldade. Gente, falou isso para mim, eu penso, homologação extrajudicial. Porque para pensar, eu botar na justiça, no litigioso, essa empresa às vezes não vai pagar porque ela não tem como pagar. Aí chega na audiência de conciliação, a gente fecha um acordo.
Ou seja, você foi à audiência de conciliação para fechar um acordo que você poderia ter já resolvido por uma petição conjunta no início do processo. Então, fica aí dever de casa, ler o 855B e seus parágrafos. Muito cobrado no exame de ordem. A última prova, a penúltima, cobrou qual é o prazo que o juiz tem para homologar esse acordo. Lá na prova tinha 30, 45, sabe qual é o prazo? 15 dias. Está lá dentro da CLT. Então, acordo é a homologação extrajudicial, acho que foi, né? Catiane, quando eu ajuizo essa homologação extrajudicial, o que acontece com os pedidos que eu fiz? O prazo prescricional ele fica suspenso. Suspenso. Se o juiz não homologar, ou seja, o prazo ficou suspenso, o prazo prescricional ficará suspenso quando você ajuiza a homologação extrajudicial. Então, você não tem prejuízo, porque existe uma paralisação do prazo prescricional. Caso o juiz não homologue, ele simplesmente irá proferir uma sentença e essa sentença é passível de recurso ordinário. Outra questão que já foi cobrada. Quando ele não homologa. Quando o juiz não homologa, ele profere uma sentença passível de recurso ordinário. Muita gente errou quando caiu essa questão. Eu vou compartilhar com vocês aqui o material para quem é de outra unidade, tá? Mas só você pedir para o seu coordenador que eu já encaminhei para a unidade. Aqui vem falando para vocês, ó, um pouquinho sobre a homologação. Aí vem falando do 855B, do 855C. Eu acho muito interessante esse 855B, porque fala da multa do 477. O disposto nesse capítulo não prejudica o prazo estabelecido no parágrafo 6º do artigo 477 e não afasta a aplicação da multa prevista no parágrafo 8. Então, para pensar. Quando você vai fazer a petição de homologação do acordo extrajudicial, o prazo para pagamento das verbas decisórias, se o IRA já for dispensado, ele tem que ser respeitado. O IRA já foi dispensado, me procurou e Mário aceitou fazer esse acordo, vai falar com o advogado dele. Eu vou dizer, Mário, corre contra o tempo, porque você tem 10 dias para pagar as verbas decisórias dele. Senão, eu vou colocar no acordo também a multa do 477, parágrafo 8º, que é por atraso no pagamento das verbas. Uma questão que já foi cobrada no primeiro exame, tá? Essa daqui, dizendo que a homologação extrajudicial afastaria a multa do 477, parágrafo 8º. 855D, aqui, ó, no prazo de 15 dias a contar da distribuição da petição, o juiz assinará o acordo. Não é prazo de 30, como a prova coloca, não é prazo de 45, como a prova coloca. Prazo de 15 dias. Olha como é célere. Catiane, na prática, o juiz vai homologar em 15 dias? Gente, fantástico mundo da CLT, né? 15 dias. O juiz não tem esse prazo fatal. Mas eu digo para você que é rápido. Eu já tive homologação feita menos do que 15 dias. O juiz nem designou a audiência que vem dizendo aqui, ó, designará a audiência se entender necessário. Por que se entender necessário? Porque não é obrigatório. Foi o que aconteceu no meu. O juiz nem designou a audiência. Ele, em 10 dias, homologou o acordo sem designar a audiência. Qual é a desvantagem que nós temos com esse artigo? Nós só temos vantagem, até quem advoga para réu. Eu advogo para réu, o Mário chega para mim e fala, Catiane, quero mandar o meu funcionário embora, só que eu não tenho dinheiro. Como é que eu faço? Mário, vou ligar para ele, vamos ver se ele topa fazer essa homologação extrajudicial. Ele contrata um advogado e a gente faz por homologação, tendo em vista que é um título executivo judicial e o teu empregado vai ficar com segurança, que você vai cumprir com todas as parcelas. Ninguém tem a perder com essa homologação. Todo mundo tem a ganhar, principalmente os advogados, que vão ganhar pelos seus honorários e não vão trabalhar tanto quanto um processo litigioso. Tem gente que não usa, sabia? Artigo 855E fala também da homologação, do que a gente já havia falado de prazo prescricional.
Desculpa, gente, é porque eu pedi para ver aqui uma situação, por isso que eu dei uma paradinha. Mas vamos lá. A estrutura da petição de homologação. Nós temos aqui o endereçamento, tá? Que eu coloquei para vocês. Aí eu queria que vocês fizessem isso no relatório de vocês. Porque quando a gente treina, a gente simplesmente memoriza. E aí você vai colocar a estrutura. Ah, eu posso colocar o nome de alguém? Pode. Isso aqui é só para você aprender a estrutura, tá? Para você seguir essa ordem quando você for fazer uma petição. Aí aqui você bota o nome do empregado, qualifica ele. Aí depois você bota o nome do empregador e qualifica ele. Foi o que eu te falei. Vem respeitosamente perante Vossa Excelência por seus advogados que subscrevem. Aí você vai colocar o endereço dos advogados profissional para efeitos de intimações e notificações, conforme procuração anexa aos autos, com fulcro no artigo 855B, requerer a homologação de acordo extrajudicial, celebrado entre as partes nos seguintes termos. Aí você faz os fatos, conta que o requerente foi admitido na data tal para exercer a função tal, recebendo salário tal. Ocorre que, por uma conversa entre ambos, decidiram extinguir o contrato de trabalho de uma forma consensual, levando à homologação do Poder Judiciário para pagamento de todas as verbas devidas, nos seguintes termos. E aí você vem falando do vínculo, se o vínculo foi reconhecido, já diz que ele foi reconhecido. Se o vínculo não foi reconhecido, você vai dizer que será reconhecido, tá? O vínculo, se não for reconhecido, vai ter que reconhecer, né? O juiz não vai homologar acordo de relação de emprego sem carteira assinada. Depois vem as verbas rescisórias, que vocês vão estipular qual é o valor das verbas e como elas serão pagas. Aí vai dizer que será paga até o 5º dia útil de cada mês subsequente, iniciando com o primeiro pagamento no mês tal, que será depositado na conta do patrono do requerente, empregado, vai botar os dados da conta, e no pedido vai pedir a homologação do acordo extrajudicial estabelecido pelas partes. Caso o acordo não seja cumprido, aí a gente entra com a execução. Ah, então quer dizer que o empregado, caso esse acordo não seja cumprido, pode ingressar com a execução. Deve, né, gente? Porque é um título executivo judicial passível de execução. Dá-se a causa o valor do acordo, nesses termos, pede deferimento, local e data, advogado OAB. Alguma dificuldade nisso? Eu sei que vocês não podem falar no chat, mas eu acho que dá para vocês comentarem aí depois, ao final, se vocês tiveram alguma dificuldade. A gente só tem a ganhar aprendendo essas coisas práticas. A gente só tem simplesmente a visualizar oportunidades. Vocês podem até não se identificar com a área trabalhista, mas o que tem de dificuldade numa petição dessa? Ou qual a dificuldade que um advogado tem de realizar um acordo desse, usando um procedimento que foi instituído com a reforma que veio para nos ajudar na prática profissional e para trazer ali uma satisfação entre empregado e empregador. Ninguém é obrigado a fazer esse acordo, hein? Não estou dizendo que o Mário vai chegar para o Ilha e vai falar, procura um advogado que eu vou fazer um acordo contigo na justiça do jeito que eu quero. Não é assim. Vocês, como advogado do Ilha, não vão concordar, tá? A nossa próxima ação especial é o inquérito. O inquérito, por que eu escolhi o inquérito? O inquérito, talvez você não use ele na prática. Mas para quem pretende fazer a primeira fase da OAB, um concurso público que cai até mesmo trabalho, processo do trabalho, direito constitucional, pode ser que caia na sua prova. O inquérito judicial para apuração de falta grave, eu escolhi falar do dirigente sindical, ele está elencado no artigo 853 da CLT, ele é um procedimento especial, e pouca gente conhece, tendo em vista que é o empregador que ingressa na justiça para apurar a falta grave do dirigente sindical, por exemplo.
Diante de uma punição ao William, que é empregado, eu olho para ele e falo, William, estou te mandando embora por justa causa, tendo em vista que você praticou uma das faltas do 482. Você foi desidioso, insubordinado, indisciplinado. Estou te mandando embora por justa causa. Lógico que a prova da justa causa é do empregador. Então, para eu estar dando uma justa causa nele, é porque eu faço prova do que eu alego. E aí o William chega para mim e fala assim, mas não é assim que você me manda embora por justa causa, porque eu sou um dirigente sindical. Realmente ele tem razão. Os estáveis no Brasil, eles possuem uma garantia provisória. Nós não temos mais estáveis com garantias definitivas. A gestante, o acidente de trabalho, o cipeiro, o dirigente sindical, são os principais estáveis aí no Brasil, os quais são muito cobrados nas provas, que para serem dispensados, eles simplesmente têm uma proteção da lei que garante a eles uma estabilidade provisória de não serem dispensados sem justa causa durante o período da estabilidade, que hoje é conhecido como garantia provisória de emprego, pois a garantia hoje é por um tempo e não é de forma definitiva. Para eu mandar embora uma gestante por justa causa, porque a estabilidade não assegura demissão por justa causa, ela assegura demissão sem justa causa. Eu olho para a gestante e mando ela embora por justa causa, tendo provas que, se ela for botar na justiça, eu vou conseguir vencer e manter a justa causa. O cipeiro, a mesma coisa, e os outros estáveis, as mesmas coisas. O dirigente sindical, que foi o empregado que eu escolhi para falar, ele não é assim. Eu vou ter que olhar para o dirigente sindical e vou dizer para ele, olha, você está sendo suspenso, no prazo de 30 dias decadencial, eu ingresso com inquérito para apuração de falta grave. O judiciário apurando essa falta grave, ele vai determinar por decisão judicial que você está sendo dispensado por justa causa. Então, cuidado, porque ele é exceção. O dirigente sindical ele tem respaldo no artigo 543, parágrafo 3º da CLT. Ele tem respaldo no artigo 8º, inciso 8º da Constituição Federal. Ele tem estabilidade desde o registro da candidatura e, se eleito, até um ano após o exercício do seu mandato. Ele tem uma estabilidade, uma garantia provisória de emprego do registro da candidatura. Se eleito, continua a estabilidade. Se não for eleito, cessa a estabilidade. E essa estabilidade se pendura até um ano depois do exercício do seu mandato. Ele só pode ser mandado embora por justa causa mediante inquérito para apuração de falta grave, que é um procedimento especial que é proposto pelo empregador. E dentro desse procedimento especial que é proposto pelo empregador, se ele liga para você e fala, Mário, eu tenho um dirigente sindical na minha empresa, ele acabou de furtar dentro da empresa. As câmeras pegaram ele praticando crime. Qual é a orientação que você me dá? Mário diz, justa causa nele. Porém, ele é dirigente sindical. Você vai fazer um boletim de ocorrência, lógico, fazer prova do que alega. Você vai chamá-lo com 2 testemunhas, vai dar uma suspensão nele. Ele não querendo assinar, 2 testemunhas assinam por ele, e você vai dizer que ele está suspenso a partir de hoje, pois você ingressará com inquérito para apuração de falta grave no prazo de 30 dias decadencial. E aí, quando você tiver essa suspensão assinada, seja por ele, seja por testemunhas, o boletim de ocorrência, você traz para mim que eu irei elaborar o inquérito para apuração de falta grave, solicitando que o judiciário demita ele por justa causa. Quem é mandado embora por justa causa ganha o quê? Ganha saldo de salário, que são os últimos dias trabalhados antes da comunicação da dispensa, e também recebe somente as férias vencidas, se houver férias vencidas. Caso não tenha férias vencidas, só férias proporcionais, nem isso ganha. Uma pessoa que é mandada embora por justa causa não recebe praticamente nada, só o saldo de salário e férias vencidas, se tiver. Então, qual vai ser meu pedido do inquérito? Vai ser que o juiz apure a falta grave dele, venha decretar a procedência do inquérito, concedendo o pagamento somente do saldo de salário e das férias vencidas. Tem aluno de segunda fase que fala assim, Catiane, se caiu o inquérito, eu falo, levanta a mão para o céu e agradece, porque Deus gosta muito de você. Porque inquérito é muito fácil.
Ele segue a estrutura de uma petição inicial, só que você advoga para a empresa, você simplesmente faz um pedido que é a procedência do inquérito com a apuração da falta grave, mantendo a justa causa e pagamento somente do saldo de salário e das férias vencidas, se houver férias vencidas, tá? Vou mostrar para vocês o inquérito aqui, para que vocês possam ver a petição, e no dia de elaborar a sua tarefa, você vai escrever inquérito e vai fazer a estrutura da petição. Coloquei aqui os artigos que falam sobre inquérito, coloquei súmulas importantíssimas do nosso TST. Essa súmula 379, ela cai demais. E, por dica, para quem gosta da área, pretende fazer trabalho na segunda fase, lê a súmula 369 também do TST, que é uma súmula muito cobrada em todas as provas da OAB, da banca FGV. Tem gente que fala assim, pô, eu não gosto de trabalho, não gosto. Teve uma prova do TRF do Rio de Janeiro que caiu dirigente sindical na prova de constitucional. Aí o aluno falou, professor, eu acertei por causa da senhora. Eu falei, mas por causa de mim, constitucional? Até eu falei, né? Perguntei a ele, sim, caiu o dirigente sindical. Artigo 8º, inciso 8º da Constituição Federal, gente, fala do dirigente sindical. É matéria constitucional. Já foi o tempo que as bancas de concurso, elas cobram exatamente, somente aquela disciplina. Elas, hoje em dia, gostam de questões que são interdisciplinares. Eu pego várias questões, por exemplo, tributário com empresarial, empresarial com tributário, processo do trabalho com processo civil, direito do trabalho com direito civil. Quer ver uma? Te falo agora, ação de consignação e pagamento. A ação de consignação e pagamento, ela segue um procedimento especial, ela não segue um procedimento comum. Abre teu código, tua CLT, tua consolidação, procura ação de consignação e pagamento, você não vai achar. Nós não temos dispositivo próprio falando da ação de consignação e pagamento. A ação de consignação e pagamento está no artigo 335 do Código Civil e no artigo 539 seguintes do CPC, mais especificadamente o 542. Se eu não consigo te mostrar o quanto que ser interdisciplinar é importante para questões de prova, só você treinando para você ter essa afirmação. Você vai ver que muitas das vezes a gente usa outra fonte de forma subsidiária porque a lei não traz para a gente a tipificação legal sobre o assunto. A ação de consignação e pagamento segue o rito especial, não é pelo valor da causa, como a gente viu no início da trilha, e sim pela matéria. E nós fundamentamos a nossa ação de consignação e pagamento trabalhista com o artigo do Código Civil e com o artigo do CPC. Aqui nós temos a competência do inquérito, o local da prestação de serviço, artigo 651. Nós temos o fundamento, a justa causa, ela é sempre fundamentada dentro das hipóteses do 482, porque são as tipificações para justa causa, como ato de improbidade, uma conduta desonesta, imputação criminosa. O dirigente sindical, quando ele ganha uma justa causa, na maioria das vezes é por ato de improbidade. Ele foi desonesto, ele pratica crime com a empresa, tá? Crime praticado fora do ambiente de trabalho não é improbidade. Crime praticado fora do ambiente de trabalho não é improbidade. Crime praticado fora do ambiente de trabalho, isso já caiu várias vezes, o aluno bota improbidade, ele não aprendeu isso, ele aprendeu que improbidade é com o empregador, quando ele é desonesto com o empregador. Se um funcionário do Mário pratica um crime fora da empresa dele, o Mário vai chegar para ele, já que ele está preso, e vai dizer para a família dele, o contrato dele está suspenso, tendo em vista que ele está impossibilitado de exercer suas atividades, o contrato está suspenso, ele não trabalha, ele não recebe, ele não conta como tempo de serviço. Caso ele venha ser absolvido, aí fica a critério do Mário ficar com ele ou não, mas não por justa causa, que ele vai mandar ele embora. Porque ele foi absolvido, princípio da presunção da inocência também. Ele só pode ganhar uma justa causa quando tiver uma decisão condenatória transitada em julgado. Se ele praticou o crime realmente por decisão transitada em julgado,
Aí eles, voltando, o Mário manda ele embora por justa causa. Ó, o crime não foi praticado aqui, mas você simplesmente teve o devido processo legal, foi realmente condenado ali, houve a comprovação da sua culpa, a decisão transitou em julgado e agora eu, como empregador, não quero mais ficar com você e eu te mando embora por justa causa, porque o 482 diz que quando o crime é praticado fora do ambiente da empresa, eu posso te mandar embora por justa causa, decisão penal transitada em julgado. Salvo tenha ocorrido aí a absolvição, tá? Então, cuidado. Ou a suspensão condicional. Se ele tiver em suspensão também, eu não posso mandar ele embora por justa causa. Só decisão transitada em julgado aí de natureza condenatória. E depois tem gente que fala que o direito não é interdisciplinar aí. Falando de penal, de princípio da presunção da inocência, direito constitucional numa situação trabalhista. C. Importante lembrar que o número de testemunhas poderá ser de até 6. Isso é bem legal. No sumaríssimo, eu posso levar até 2 testemunhas para cada parte. No rito ordinário, eu posso levar até 3. E no inquérito para apuração de falta grave, olha a quantidade de testemunhas. A prova já cobrou, dizendo que era uma ação de inquérito e que as partes levaram 6 testemunhas e o juiz dispensou 3, dizendo que não podia 6. A resposta era que o juiz agiu incorretamente, tendo em vista que no inquérito para apuração de falta grave poderá, sim, cada parte levar até 6 testemunhas. Questão muito fácil que garante aí sua aprovação. Artigo 482, eu coloquei para vocês todas as alíneas do 482, deu uma atenção especial para a M, ela foi incluída com a reforma, até menciono isso para você, ela já foi cobrada várias vezes porque ela é nova. E aqui nós temos a estrutura da petição: endereçamento, qualificação, nome da peça, réu e qualificação, fato, fundamento, pedido, valor da causa e fechamento, termos em pé de deferimento, local e data, advogado OAB. E lógico, para você não reclamar, né? Eu coloquei aqui a estrutura para vocês, bonitinha, para que você possa seguir o roteiro. Eu poderia te dar 2 casos hipotéticos e você elaborar as 2 peças. Mas eu sei que você está aí na semana de AB2, semana aí de fechamento, e eu falei, é melhor que eles treinem a estrutura, porque quem sabe a estrutura faz qualquer peça. Se você sabe a estrutura, vai aparecer homologação de acordo extrajudicial, você vai fazer qualquer um, até porque só muda as partes e a forma do acordo. Vai pagar quanto, quando. E inquérito judicial, quem vai fazer é quem trabalha para a empresa, quem trabalha para empregador. Quem trabalha para empregado vai contestar o inquérito judicial para apuração de falta grave. Só para a gente finalizar, quem trabalha para empregado vai receber a seguinte indagação do dirigente sindical. E ações de dirigente são ações ótimas. A maioria do dirigente ele não ganha, né, valores baixos, muitos ganham ali valores considerados, são pessoas, muitas das vezes, de cargo de confiança, são pessoas que representam realmente a categoria profissional, que conhecem muito bem a função, e ela chega para você e fala, eu sou dirigente sindical e o empregador disse que eu tenho que aguardar aí 30 dias que ele vai ingressar com um inquérito. Sabe o que você, como advogado dele, tem que fazer? Vai no 659, inciso 9. Inciso 9, é o 9 ou é o 10 da CLT. Lá vem dizendo que quando o dirigente sindical quer suspender os efeitos da suspensão, ele entra com uma ação trabalhista com pedido liminar para tornar sem efeito a dispensa dele de suspensão. Na verdade, tornar sem efeito esse prazo de suspensão. Ele quer voltar para a empresa e aguardar a decisão trabalhando. Então, qual é a medida judicial cabível? Gente, presta atenção, essa questão já foi cobrada muitas vezes. Na qualidade de advogado do dirigente sindical, que não concorda com a suspensão contratual, qual será a sua atitude? 659 da CLT. Ou é o inciso 9 ou é o inciso 10. Um fala da liminar para tornar sem efeito a transferência de um empregado que foi transferido de forma abusiva, e o outro fala da liminar para tornar sem efeito a suspensão do contrato do dirigente sindical. A prova já cobrou a liminar para tornar sem efeito a transferência,
porque está transferindo não por real necessidade, está transferindo a pessoa do local a qual ela exercia suas atividades, por até mesmo por situações de assédio, né? Isso acontece. E a outra fala da liminar do dirigente sindical que entra com uma ação trabalhista pedindo uma liminar para tornar sem efeito a suspensão do contrato, colocar ele novamente em suas atividades e aguardar a sentença do inquérito até decisão final trabalhando. É muito legal você entender de uma forma prática, sabe por quê? Porque as provas te cobram hoje de uma forma prática. Já foi o tempo que prova copiava e colava artigo e não exigia o raciocínio jurídico do aluno. E quando eu falo prova, eu estou dizendo prova da ordem, prova de tribunal, prova da defensoria. Se você começar a visualizar a teoria de formas práticas, vocês vão se colocar na qualidade de advogado nas questões e vão ter mais facilidade em elaborar as questões. O meu intuito é que você aprenda a estrutura, porque a partir do momento que você aprende estrutura, você faz qualquer ação. Você não tem que copiar e colar, porque copia e cola não vai adiantar. Então, por isso que eu separei a estrutura das duas, para que você treine a estrutura, porque independentemente do caso que aparecer, você vai conseguir elaborar. Essa de homologação extrajudicial, eu peço para vocês que gostam da área trabalhista. Tentem fazer que vocês vão conseguir. Desde 2017 para cá, eu tô com uma empresa que a gente conseguiu fazer 15 homologações extrajudiciais. 15, de 15 funcionárias. Todas elas queriam justiça. Eu quero estar na justiça, quero litigioso. Por que você quer litigioso? Ah, porque ela disse que não tem dinheiro para pagar. Calma aí, ela disse que não tem dinheiro para pagar, mas ela disse que até queria pagar, disse. Até falou para a gente se dava para parcelar. Quando falou isso, eu falei, calma aí, falei para o colega, calma aí, não é tão litigioso não. Você tem o telefone dela? Entrei em contato com ela, acho que eu fiquei uns 40 minutos com a dona da empresa, mas a gente conseguiu. Ela falou, calma aí que eu vou dar seu telefone para o meu advogado. O advogado dela ligou no outro dia. Inclusive, o advogado dela já foi nosso ex-aluno. E aí ele falou assim, não, doutora, você está certíssima, porque ela é de boa fé, ela tem boa fé, ela não quer sair devendo, ela quer pagar com as obrigações dela. Ou seja, a gente está fazendo muito na justiça, mas já que vocês também querem, a gente faz a homologação extrajudicial. Pô, você não levantar da cadeira para você ir para a audiência, ou seja, você economiza seu tempo, vai receber os seus honorários, você pode até cobrar menos, de repente. Em vez de cobrar 30%, você cobrar 20%, porque aí, ó, quantas vão fazer? 15? Se 15 fizer comigo, eu cobro 20. Gente, isso faz parte da nossa prática profissional. Aprender como até conversar, aprender até captar cliente na honestidade, não é na desonestidade. Porque quando veio procurar, veio duas. Depois, quando eu vi, já tinha 15. Porque a empresa vai fechar, não vai mais exercer essas atividades, mas não quer ficar com dívidas. Existem bons empregadores, existem pessoas que querem realmente cumprir com as suas obrigações. Então, você tem que simplesmente se valer, principalmente vocês que vão começar a advogar e vão ter um pouco de insegurança. A homologação extrajudicial do 855B é uma das possibilidades que vai fazer você começar a ter um pouquinho de prática e mais segurança no teu trabalho. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Não? Ninguém tem dúvidas? Eu espero que vocês tenham gostado da trilha, tá? Dá para bater palminha? Eu nem sei, porque... dá sim. Dá para bater palminha, eu acho. Ó, deixa eu tentar aqui bater palminha. Bati palminha, deu. Pelo horário, né? Eu sei que muita gente está trabalhando, mas a trilha vai ficar gravada. E vocês, por favor, já sabem que tem... Obrigada, Priscila. Tem que fazer a estrutura das duas como tarefa. Pode fazer na folha da ordem. Deixa eu falar uma coisa. Eu gosto que faça na folha da OAB para quem vai fazer prova de segunda fase. Você acaba treinando a sua letra. Luiz Rodrigo, essa semana eu vi a letra dele. Eu falei, Luiz Rodrigo, sua letra é perfeita. Foi com você, não foi, Luiz? Porque são vários alunos e às vezes a gente pode confundir.
Eu simplesmente falei, sua letra é perfeita. Ele falou, fazer muito caderno de caligrafia, professora. Eu falei, nossa, o examinador, quando pegar a sua letra, ele vai ficar, assim, satisfeito de corrigir sua prova. Isso faz parte, gente, para quem vai prestar a segunda fase da ordem, tá? Então, o que a gente pede para vocês ao realizarem na folha é só para ajudar, jamais é para atrapalhar, tá? Fiquem à vontade, sigam a orientação dos seus coordenadores, tá? Eu estou direcionando isso para os meus alunos de Caxias, mas pergunte para o professor Marcelo, Rodrigo, Ana, professora Camila, que eu tenho certeza que elas vão falar para vocês se deve ser manuscrito ou se pode ser digitado. Até porque depende se seu NPJ está presencial ou se ele está online, né? Beijo, gente. Brigadão. Boa semana abençoada para vocês. Fiquem com Deus.